Então, é essa a terceira vez, se não estou enganado, que estou tendo a oportunidade de ministrar, né? Aqui. Por um momento, participando, colaborando, na verdade, com os alunos do Ceifa, e desta feita uma disciplina muito complexa, uma disciplina que eu costumo dizer que é uma disciplina que trata de um assunto que não fecha, pelo menos enquanto estivermos aqui, as linhas de interpretações são diversas, e aí, se formos parar para debates, não sairíamos aqui sequer do primeiro ponto, né? Aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, bem-vindos. Eu não sei quantos alunos nós temos aqui em sala, pastor Diogo, mas eu acredito que nós vamos hoje aqui até que horas? Meu pastor, 10h30, né? Até o senhor aí sentir de Deus trabalhar, viu? Graças a Deus que nós temos aí o Meet ele é pago, então o tempo dele é indeterminado, viu? E, por sinal, já estou gravando aí a sua aula, para aí, quando terminar aí, vai ser direcionado, né, para o nosso canal de YouTube, vai ficar lá gravado, viu? Tá certo? Tem muitos alunos que às vezes estão na igreja, estão em escola bíblica e às vezes não dá tempo de chegar para poder assistir a aula. Então, eles assistem a aula depois, no outro dia, no outro horário, viu? Muito bem. Parabéns. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizá-lo, porque a realidade do Ceifa, antigamente, era iniciava, parava, nunca tinha uma conclusão, mas desta vez eu estou vendo que, graças a Deus, como o senhor mesmo falou, já teve uma turma que recebeu certificado, né? Bom, nós vamos iniciar aqui a página que me foi dada, na verdade, os capítulos que me foram dados, para que pudéssemos ministrar, dos capítulos 16 ao 20 do livro do Apocalipse. Portanto, aos irmãos que têm aí o livro, né, a apostila, o livro do curso da escatologia, Apocalipse, nós estamos na página de número 56. 56. Eu gostaria, de maneira introdutória, dizer para todos os irmãos que vocês já tiveram aí excelentes aulas com excelentes professores, já devem ter tratado de muitas coisas boas, e nós vamos tratar de alguns assuntos também muito importantes hoje, dentro do tempo que nos é proposto. Não podemos fugir do conteúdo que nos está aqui revelado pelo livro do Ceifa. Afinal de contas, a prova que vocês vão fazer está baseada dentro do assunto que está sendo tratado aqui. Mas, se algum irmão desejar colaborar com alguma informação, questionar alguma coisa, sintam-se tremendamente à vontade. Para que a gente possa dar continuidade, eu gostaria de pedir só o retorno dos irmãos que estão participando da aula, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está todo mundo ouvindo direitinho? Todo mundo ouvindo bem? O irmão Raimundo Santiago está dizendo que está certo. Quem mais? Todo mundo ouvindo direitinho. Daniel Moraes. Eduardo. Eu acredito que todos estejam ouvindo bem, né? A página de número 56, vocês estiverem aí com o livro aberto e a Bíblia por perto, nós vamos começar aqui, ó, no capítulo 16, versículo de número 1, uma grande voz diz: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
Vocês com certeza já passaram nas aulas anteriores sobre a abertura dos selos, sobre o toque das trombetas, e agora nós vamos tratar sobre o derramamento das taças, né, que são eventos que que seguem um após o outro. Né? Primeiro a abertura dos selos, 7 selos, depois dos selos abertos, tocam as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas tocadas, as 7 taças serão derramadas, as 7 taças da ira de Deus. E diz assim o livro, e na sequência assim acontecerá. Estamos no capítulo 16 do livro do Apocalipse, página 56 do nosso livro. O primeiro derramará sua taça sobre a terra e provocará chagas malignas dos homens. O segundo derramará no mar e ele se tornará em sangue. O terceiro nos rios e nas fontes de águas e se tornarão em sangue. O quarto derramará sua taça sobre o sol e os homens serão abrasados com fogo. Com todos estes sofrimentos, os homens ainda não se arrependerão dos seus pecados e blasfemarão contra Deus, conforme está no versículo de número 9 do capítulo de número 16 do livro do Apocalipse. Só a tipo de informação, há uma linha que sugere que quando essas taças forem derramadas, tanto sobre o mar quanto sobre os rios e fontes de águas, uma terça parte dessas águas serão totalmente transformadas em sangue. Quanto à questão da taça que é derramada sobre o sol e os homens serem abrasados pelo fogo, há um texto no livro do profeta Zacarias, não recordo aqui o capítulo agora, mas que vai dizer que o sol se esquentará 7 vezes mais, a ponto da própria língua apodrecer na boca e os olhos em sua própria órbita. Vale lembrar que nós estamos tratando dentro de uma visão pré-tribulacionista, que vocês já devem ter passado sobre essas questões das interpretações no começo da aula, né, no começo do módulo, e dentro de uma visão pré-tribulacionista, no capítulo de número 16, faz parte daquele período que nós chamamos como o período da grande tribulação, aonde a igreja já tem sido arrebatada, certo? O quinto derramará sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fará tenebroso, e o sofrimento dos homens se intensificará. O sexto derramará sobre o rio Eufrates, e a sua água se secará. Perceba que, à medida que as taças são derramadas, a situação dos que habitam na terra, elas tendem a ficar cada vez mais complicadas, mais atormentadoras. Depois da aparição do sexto anjo, João viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos malignos que farão prodígios e levarão o mundo todo para guerrear contra o povo de Deus. Esta visão de João é conhecida como a Batalha do Armagedon. E aí, dentro do livro do Apocalipse, das batalhas, não pode ser confundida a Batalha do Armagedon e a batalha chamada de Gog e Magog, certo? São 2 batalhas distintas, 2 batalhas diferentes. Os exércitos da terra se congregarão neste lugar para destruírem o povo de Israel. Neste momento de grande dificuldade é que Jesus aparecerá em glória para livrar o seu povo da destruição. O sétimo anjo derramará sua taça no ar, e grande voz surgirá do céu, dizendo: está feito. Capítulo 16, se você tiver com sua Bíblia aí, versículo de número 17. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. Chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. Eu vou pedir aqui ao auxílio do pastor Diogo, caso haja
alguma colaboração dos nossos alunos ou alguma pergunta, se o pastor Diogo puder me auxiliar lendo, eu ficarei muito agradecido. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. Ó. Pegue a Bíblia de vocês aí, Apocalipse 16, 17, diz assim, ó. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma grande voz saiu do santuário no céu, do lado do trono, dizendo, feito está. O que significa essa palavra? Feito está. Se você pegar esse texto, essa frase, ela vai dar uma ideia de consumação. A expressão grega de feito está é ginomai, que significa conclusão, consumação. Significa dizer que o plano do juízo de Deus de fato está sendo realizado. Há uma frase parecida com uma outra expressão grega, mas que ela acabará levando para uma espécie de mesma conotação. Que frase é esta? É a frase que Jesus citou em João, capítulo 19, versículo 30, quando da cruz ele disse, está consumado. Está consumado é teleios do grego e em aramaico tetelestai, que significa realizado, pago, feito, consumou. O que era necessário fazer para que os homens fossem salvos, teleios, consumado. Apocalipse 16, 17, ao ser derramada a última taça da ira de Deus, ouve-se uma voz que diz, que saía do lado do trono de Deus, dizendo, ginomai, expressão grega que significa feito está ou está feito. O que é isso? Dando a garantia, assim como está consumado da cruz, garantia de salvação, que o plano de fato foi executado, o feito está do versículo 17 do capítulo 16 de Apocalipse, também é uma garantia de que o juízo de Deus agora acabara de ser executado sobre as nações, sobre aqueles que se opuseram a Deus. Portanto, tanto o preço para ser salvo é uma garantia, tanto quanto o juízo de Deus também é garantia. Nós vamos ver mais na frente, daqui a pouco, o problema de algumas pessoas viverem debaixo de um sincretismo religioso, das misturas de crenças religiosas, aonde muitas vezes consideram o amor de Deus, mas desconsideram a justiça divina. Logo, as duas são inseparáveis, andam de mãos dadas. Se de um lado há uma garantia de salvação, na mesma linha também há uma garantia de juízo e condenação. A mesma Bíblia que alerta, que garante a salvação em Cristo, também no livro do Apocalipse 16, 17, também garante e alerta o juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que o abandonam. Tá certo? Deu para ficar entendido? Teleios está consumado na cruz, que é salvação. Ginomai, que é consumado ou feito está, que é a expressão para o juízo total, pleno, absoluto e garantido de Deus sobre os homens ímpios. Haverá grande terremoto, a cidade se fenderá em 3 partes, e as cidades das nações cairão. Este será o fim daqueles que lutarem contra Deus e não aceitarem as leis do seu reino de justiça, paz e santidade. Lamentavelmente, queridos, por não se ensinar e pregar mais acerca dessas coisas, a grande maioria de algumas igrejas por aí apenas querem levar em consideração o amor e desconsiderar a justiça. Tá
certo? Tá ficando entendido até aqui? Alguém tem alguma coisa para colaborar, para falar, para nos auxiliar? Estejam à vontade, certo? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Todo mundo entendendo aí? Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Pastor Diogo, o senhor quer colaborar com alguma coisa? Eu estou aprendendo. É o mestre, rapaz. Eu estou aqui aprendendo, pai. O irmão Raimundo Santiago quer dar a opinião dele aí. O irmão Raimundo já levantou a mãozinha dele. Pronto, vamos ouvir a opinião do nosso irmão. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, nosso professor Tadeu. Queria fazer uma pergunta sobre as duas testemunhas. Quem serão essas duas testemunhas? Bom, vamos lá. As duas testemunhas, eu acredito que vocês já passaram por ela dentro da aula, que elas estão, salvo engano, no capítulo de número 11. Alguém pode me ajudar? Eu posso confirmar aqui, Apocalipse, capítulo de número 11. Se eu não estou enganado, é o texto que fala sobre as duas testemunhas. Capítulo 11, a partir do versículo de número 3, certo? Eu acredito que os professores que me antecederam, eles já chegaram a falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar aqui de maneira bem rápida, para que a gente não perca o foco aqui dos capítulos que estamos estudando. Eu não posso dar uma garantia de quem seja, sendo que a própria Bíblia não traz nomes, não traz definições. Há muitas interpretações baseadas no poder que essas duas testemunhas receberão de Deus para que possam testemunhar, correto? Há diversas interpretações, como, por exemplo, alguém diz que eles serão Moisés e Elias. Outros dizem que é uma personificação do Antigo e Novo Testamento. O fato é que não há como comprovar quem serão essas duas testemunhas. O que se sabe é que elas receberão poderes extraordinários, sobrenaturais de Deus, para que possam realizar alguns sinais enquanto estão fazendo o seu papel de testemunha do período da grande tribulação, tá certo? Mas nomes eu não posso citar, tá certo, meu irmão? Amém. Tá certo. Vamos lá. Vamos continuar. Mais alguém quer colaborar, fazer alguma pergunta? Ou podemos passar para os capítulos 17 e 18? Ainda na página de número 57, é isso? Página de número 57. Nós vamos tratar agora dos capítulos 17 e 18. Se você tiver com o seu livro aí aberto, a sua apostila aberta, vai falar sobre a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, a queda da Babilônia, falando sobre lamentações sobre a terra. O capítulo 17 faz uma síntese ou um resumo sobre a aliança que será estabelecida entre a igreja apóstata e o sistema político-econômico liderado por Satanás. Aí aqui a gente já precisa começar a redobrar a atenção. Capítulo 17 faz um resumo, uma síntese sobre a aliança que será estabelecida entre a igreja apóstata
e o sistema político econômico liderado por Satanás, certo? Aí diz aqui, já discutimos em outro momento este pacto, que eu acredito que no decorrer das aulas passadas os irmãos trataram sobre isso. E o autor do nosso livro diz que fará uma breve, uma espécie de resumo de forma mais sistematizada. Ou seja, o que a gente vai discutir dentro desses capítulos? Sincretismo religioso, que atualmente presenciamos e que é essencial para a consolidação dos planos de Satanás. O que vocês entendem por sincretismo religioso? Alguém poderia colaborar conosco aí hoje à noite, falando sobre isso? Sincretismo religioso. O que os irmãos entendem sobre isso? O que é o sincretismo? O que isso tem a ver? O que a gente presencia acerca disto? Que é um fator determinante para que a ação de Satanás seja infiltrada dentro da igreja. Vamos lá. Sincretismo é mistura. É a mistura de pensamentos, filosofias, doutrinas. Então, esse tipo de mistura doutrinária, que a gente acaba ouvindo por diversas vezes líderes dizer, não, mas isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver, e passa a haver uma espécie de comunhão com doutrinas que nada tem a ver com o evangelho, é que vem começando a deturpar a originalidade das escrituras sagradas. Com isto, há uma brecha enorme para que Satanás possa consolidar e executar os seus planos no seio da igreja. Ora, vejamos o seguinte, uma vez que há mistura, e Jesus sempre alertou sobre isso, o que Jesus alertava aos discípulos? Que tivesse cuidado com o quê dos fariseus? Com o fermento, né? O fermento dos fariseus, pois Jesus dizia que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, essa mistura doutrinária, ela vem se intensificando cada vez mais dentro da igreja, a ponto de chegarmos a um tempo onde as pessoas julgam que diversas coisas deixaram de ser pecado. Normalizaram e normatizaram práticas pecaminosas dentro da igreja com a filosofia de dizer que não existe nada a ver com tais práticas e tais comportamentos, certo? Nós vamos avançando e à medida que nós formos avançando aqui, nós vamos descobrir certas coisas que são práticas sincréticas, religiosamente falando, dentro do nosso meio. Olha aí, um dos 7 anjos que estavam com as 7 taças chamou a atenção de João e mostrou a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Versículo de número 1 do capítulo de número 17. Essa prostituta é a igreja que, sendo a noiva virgem, preparado para as bodas do Cordeiro, se deixou contaminar porque não teve forças para resistir ao mundanismo. Aí aqui, pastor Diogo, eu achei, na minha opinião, que essa colocação do autor da lição, ela não foi uma colocação muito bem feita, né? Pois quando se lê, a grosso modo, aqui, a expressão dele, de que essa prostituta é a igreja virgem, é a noiva virgem, que é preparada para as bodas do Cordeiro, que se deixa contaminar, ou que se dá a ideia de que teríamos uma interpretação pós-tribulacionista. Correto? Sendo que Apocalipse 17, versículo de número 1, isso aqui é uma igreja que está diretamente envolvida com o sistema político comandado diretamente pelo anticristo, por Satanás,
E isto faz com que ela deturpe totalmente as escrituras sagradas. É uma igreja que está em sua essência prostituída e que está sendo deixada levar pelas misturas que existem dentro dela, certo? Lembrando que estes fazem parte de uma igreja que não foi arrebatado na vinda de Cristo, tá bom, irmão? Só deixando bem claro esse detalhe. Versículo de número 3, aí nós estamos na página 58. João vê uma mulher sentada sobre uma besta e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aqui eu paro, dou uma pausa, para que a gente possa tratar sobre a escatologia especulativa. Você já ouviu falar nisso? Escatologia especulativa? O que é a escatologia especulativa? Tudo o que acontece no mundo, as pessoas se aproveitam de suas interpretações pessoais e já começam a tentar aterrorizar as pessoas. A última dela, a interpretação, a última delas da escatologia especulativa foi agora, após a morte do Papa Francisco. Após a morte do Papa Francisco, já foi logo alguém usando esse texto de Apocalipse, capítulo de número 17, dizendo que agora se levantaria o último chifre da 7ª cabeça, para que pudesse manifestar o anticristo. E nada tem a ver com esse tipo de interpretação, certo? O versículo 4 descreve o resplendor e riqueza dela, bem como do cálice que tinha nas mãos, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na testa desta mulher está escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Vale lembrar aos irmãos que todas as vezes que os irmãos se depararem com a expressão prostituição no livro do Apocalipse, ela está tratando de uma infidelidade espiritual por parte daqueles que deveriam permanecer fiéis ao Cristo. Certo? Por parte daqueles que deveriam permanecer fiéis ao Cristo. Para que a gente possa avançar por conta do horário, que não espera, na página de número 59, que é a página seguinte, ele vem tratando sobre ainda a cidade de Roma, que é a prostituta assentada. No capítulo, na página de número 59, diz assim: o anjo continuou a explicação. As 7 cabeças também são 7 reis. Segundo ele, 5 já caíram. Ou seja, olha aí qual é a real interpretação do próprio texto, como não tem nada a ver com as escatologias especulativas. Quem são essas cabeças que estão sendo levantadas aí em Apocalipse 17? Reis do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia e da Grécia. 5 já se levantaram. Um deles, disse o anjo, ainda existe. E no tempo que João tem a revelação do livro do Apocalipse, qual era o império que dominava? Quem foi que mandou deportar João para a ilha de Patmos? Para que pudesse isolá-lo? Alguém sabe dizer? Alguém sabe responder? Tem alguém comigo aí? Ou todo mundo foi embora? Vocês estão com o livro aberto? Eu estou aqui. Qual era o império que dominava, irmãos? Já haviam caído 5: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Mas quando João recebe a revelação do livro do Apocalipse, havia um 6º que estava dominando, que seria a 7ª cabeça da visão que ele está tendo agora em Apocalipse, capítulo de número 17. Qual era o império que dominava na época? Mandou perseguir Pastor,
Eu acho que era o Império Romano, né? Império Romano. Mandou perseguir os cristãos, mandou decapitar crentes, crucificar crentes. A história da perseguição da igreja primitiva, estima-se que, em média, de 500 cristãos eram crucificados por dia. Então, esse império era o império que dominava na época que João foi deportado para a ilha de Patmos, para que pudesse receber a revelação do livro do Apocalipse, certo? Aí a página 59, dentro do texto que nós estamos lendo. Outro ainda não é vindo. Esse, ou este, melhor dizendo, será o governo mundial, que já está em pleno desenvolvimento. Dentro de uma visão pré-tribulacionista, não podemos aceitar de que o anticristo já está atuando. O anticristo está sendo preparado o cenário para ele, está sendo construído o seu governo, está em desenvolvimento, para que, segundo a visão que Paulo tem, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, quando aquele que o detém for tirado, aí sim é o momento do anticristo se manifestar. Tá certo? Ainda na página 59, ó, nós vamos ver aí um pouquinho mais embaixo, diz assim, ó, começa no parágrafo do verso 12, aí mais embaixo diz assim, ó, os reis e a besta, segundo o anjo, possuem o mesmo intento, e por isso entregarão o seu poder e autoridade à besta, líder mundial. Prossegue explicando que guerrearão contra o cordeiro, mas serão vencidos. No verso 16, o anjo diz que os reis aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua. O que significa isso? A igreja prostituta, a igreja apóstata, a igreja que está comungada com o sistema político e econômico do anticristo, perde totalmente a sua essência religiosa e se torna completamente e meramente uma entidade política. Aí aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, os irmãos. Aqui nesse período a igreja não deixa de existir, ela deixa de influenciar. Percebe que hoje em dia já se desenha esse cenário? Percebe que está em pleno desenvolvimento por conta de misturas? A igreja não deixa de existir, mas aos poucos ela está deixando de influenciar a humanidade. O que é que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, que a igreja deveria ser? Alguém me diz aí? Alguém lembra do texto? Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Se alguém tiver com a Bíblia aí aberta e puder ler, eu agradeço. Mateus 5, 13 e 14, irmãos. Por gentileza. Amém? Vou fazer a leitura aqui. Leia, meu irmão. Eu agradeço, Raimundo. Mateus 5, versículo 13 e 14, né? Isso. Vós sois o sal da terra, e se o sal for espírito, se o sal for... Se o sal for espírito... Insípido. É insípido. Insípido, com que se salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e se pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cadeia edificada sobre um monte. É assim? Quais são as duas coisas que Jesus diz aí que a igreja é? Sal da terra e luz do mundo, correto?
Sal da terra e luz do mundo. O que é isso aí? Capacidade de influenciar, dar gosto, temperar, dar sabor, preservar, conservar, iluminar. A partir do momento que há uma mistura de doutrinas, a partir do momento que há uma influência de maneira externa, mundana, para dentro da igreja, a igreja torna-se insípida. Passa a ser um candeeiro que é colocado debaixo de uma mesa. E a luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, é o que Jesus diz aí nesse contexto. Então há um perigo muito grande, este cenário se desenha, de que a igreja, apesar de existir, ela perde a sua capacidade de influenciar. Eu percebi, e alguns amigos também chegaram a perceber, de que parece que essa perda de influência, uma espécie de a ponta do iceberg para que as pessoas perdessem o respeito que ainda tinha pela igreja, foi essa história desse menino aí na internet, né? E ficou uma zombaria total, um caos total. O pentecostalismo, o poder de Deus, as manifestações sobrenaturais, sinais, prodígios e maravilhas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, como de profecia e outros dons que são necessários à igreja, parece que agora nada mais é do que uma história de zombaria. Por quê? O cenário está se desenvolvendo porque a igreja está perdendo a sua capacidade de influenciar. As misturas, aceita-se tudo, quer considerar apenas o amor e desconsiderar a justiça divina. Com isso, nós estamos perdendo aos poucos a capacidade de influenciar. Não é uma questão de deixar de existir, é uma questão de deixar de influenciar. Apocalipse 17, se nós olharmos e lermos com calma e observarmos o contexto que vivemos, nós estamos participando de um processo de construção daquilo que foi mostrado a João e escrito no que para nós é o capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Ó, o que é que diz mais aqui na página seguinte? Na página de número 60, um pouco mais embaixo, o autor vai tratar sobre um autor de um livro, ou alguns autores de alguns livros, e ele vai dizer o seguinte, ó, segundo os autores, com o avanço da industrialização e da ciência, novas explicações não religiosas surgiram para esclarecer os recentes eventos. Quais eventos? Humanismo, materialismo, marxismo, filosofias de vida não religiosas e outras coisas, como religiões que são surgidas do Oriente Médio, religiões de matrizes africanas e por aí vai. Isto quer dizer que, embora as religiões ainda permaneçam existindo, têm perdido princípios fundamentais que influenciam na vida social. É o que os autores chamam de secularização. Ora, perder a capacidade de influenciar significa perder os seus princípios fundamentais. Tem alguém aqui na sala de aula que já é crente há 10 anos? Se tiver, dá um legalzinho aí, para eu poder ver se tem alguém aqui há 10 anos. Todo mundo que está em sala de aula aqui se converteu de 10 anos para baixo? Ou tem alguém que já tem 10 anos para frente, para mais, de que entregou a vida a Cristo?
Pastor Diogo, parece que é só nós dois mesmo, viu? Que somos os mais antigos. Quem conheceu a igreja há 20, 30 anos atrás e olha para a igreja odierna, para a igreja dos dias de hoje, vai perceber que muitos princípios que guardávamos lá, hoje já não mais são preservados, não mais são considerados. E um dos que eu acho mais gritante é a banalização da participação da Santa Ceia. Há uma linha de interpretação aí que tenta defender, pastor Diogo, de que você pode participar da ceia de qualquer maneira, pois o texto não quer dizer aquilo que de fato ele está dizendo. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, hoje em dia, você vê... Me permite, é interessante que Paulo estava sofrendo essa questão também, né, da ceia, né? Ao ponto de ele, né, pontuar a importância da ceia, né? Porque a igreja ela estava de forma, né, de uma forma, é um termo que eu posso usar, uma liberalidade, né? Sem o respeito, né? Sem a forma como foi feito o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo, quando ele dá essa ideia, né? Ele mostra, né, a importância, né, da consciência da igreja em relação ao respeito que ela deve ter, né, à Santa Ceia. Não queria atrapalhar, não, né? Não, você está colaborando, pastor. Isso mesmo. No capítulo de número 10, que é o capítulo anterior, Paulo chega a perguntar, a afirmar à igreja de Corinto que ela não poderia assentar-se na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Ou seja, essa mistura, esse sincretismo, essa secularização, tem dito que em algumas igrejas é permitido, você pode estar no sábado na mesa de bar tomando cerveja e no domingo estar sentado participando de um culto de Santa Ceia e tomando Santa Ceia normalmente. E ai de quem for pregar contra esse tipo de prática. É considerado quadrado, retrógrado, é considerado radical, é considerado como alguém religioso, e por aí vai. Essa mistura nada mais é do que o retrato totalmente se desenhando, o cenário se montando, para que possa haver aquilo que Apocalipse 17 chama de prostituição, ou o abandono total dos princípios fundamentais da palavra, para que se possa haver apenas uma entidade política sem nenhum tipo de influência na vida de ninguém. Ainda no mesmo contexto aqui da página 60, ele vai dizer assim, ó, além de todo esse desgaste, além dele esclarecer que há a perda de princípios fundamentais, além disso, as igrejas cristãs atualmente não só têm de lutar contra o processo de descristianização, mas também contra novas tendências religiosas esotéricas. Vocês já viram aí esoterismo dentro das igrejas? Vocês já viram aí pontos de contatos dentro das igrejas? Quem já viu aí um ponto de contato, misticismo, esoterismo? Daqui a pouco estão colocando aí cartomantes dentro das igrejas para que possa fazer adivinhações. E chamam isso de uma nova espiritualidade. O que é isso? Estão tentando colocar a experiência espiritual acima
do manual que é a própria palavra de Deus. Ou seja, as práticas espiritualistas são válidas, enquanto os mandamentos de Deus passam a ser desvalorizados e invalidados, certo? Dentre estas, aí na página 61, ele vai trazer alguns modelos, e o que me chamou a atenção é o último modelo que ele chama de novo conhecimento, aqui na página 61, ele chama de novo conhecimento, que com frequência é uma mistura de ciência moderna com antigos conceitos religiosos. O Império Romano foi um grande exemplo de fusão religiosa. Ideias vindas da África, da Ásia e da Europa se fundiram, juntamente com conceitos de religiões do Egito, Pérsia, Babilônia e etc. Aí a gente pode dizer que, na verdade, muitas igrejas hoje não passam de uma grande Babel ou uma grande confusão. Esta é a igreja prostituída. A igreja que não conserva os fundamentos apostólicos é contaminada e abominável diante de Deus. O que Satanás quer é enganar o povo. Por isso, grandes líderes pregam que as grandes religiões do mundo são compatíveis entre si e, no fundo, são a mesma coisa e que todas elas têm características comuns quanto aos conceitos, culto e organização. É aí a falácia, o engano acerca da pregação. Esse engano de que a essência das religiões é a mesma coisa é que tem levado ao enfraquecimento do cristianismo. É comum percebermos tendências esotéricas nos cultos cristãos. Elas englobam desde a astrologia, espiritismo, passando por formas de magia e clarividência. Doutrinas como regressão, cura interior, guerra espiritual, culto do eu, não passam de tendências esotéricas que se infiltram no meio do povo de Deus, que parece não ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em 2010, eu tive a oportunidade de pisar pela primeira vez no estado do Mato Grosso e estive em uma igreja, em uma cidade chamada Nova Mutum, onde o pastor trabalhava com esse já em 2010, há 15 anos, onde o pastor desta igreja trabalhava, existem algumas denominações que trabalham com um evento como se fosse um retiro, que eles chamam de encontro. Não sei se vocês já ouviram falar. E a única coisa que eles dizem sobre esse encontro é que o encontro é tremendo, ou seja, são experiências ocultas que quem lá participa não pode sair contando o que aconteceu lá dentro. Então, alguma coisa, no mínimo estranha, já está acontecendo por aí. E dentro desses encontros, esse pastor trabalhava com isso aqui que o autor do livro vai tratar, que é a chamada regressão. O que é isso? Eles chegam a uma espécie de trabalhar na mente da pessoa, fazendo com que ela busque na sua memória os traumas que teve do seu passado, inclusive até na sua infância, o que provoca, segundo ele, uma espécie de transe. E ele me contou de uma experiência de uma moça que deu muito trabalho a ele, segundo ele disse, de que a moça voltou tanto na sua mente no passado que ela acabou ficando aprisionada por muito tempo lá, e ele teve muita dificuldade de fazê-la tornar a realidade. Aí a pergunta que eu faço é: há a necessidade de reviver o passado, de buscar os seus traumas lá atrás, de se aprisionar, de sofrer mentalmente tudo o que você sofreu,
mentalmente, psicologicamente e até fisicamente lá atrás? Claro que não. Não existe nenhum tipo de respaldo bíblico para isso. Então, o que a gente vê que será no ponto máximo que está revelado em Apocalipse 17, tudo isto já está sendo montado a partir de agora. Correto, pastor Diogo? Isso. Interessante ver o senhor falando acerca dessa regressão, né? É umas técnicas, né, chamadas de hipnotismo, não é isso? E Isso. faz a pessoa regredir, né, para tentar descobrir os traumas do passado. Realmente, né, segundo o que a gente tem estudado, a questão no caso da psicanálise, né, estuda que nós temos o inconsciente, que é chamado de lixeira, né? Como se fosse um notebook, um computador que tem a lixeira, e o documento que você não quer, você deleta, né? Ele vai para a lixeira. Mas só que a gente pensa que deletou, não deletou. Ele está ali influenciando o comportamento, né, da pessoa, do sistema do computador, do notebook. Então, essa terapia que ele usa aí é quase nesse sentido aí mesmo aí. Eu acho que não é muito bom. Eu concordo com o senhor plenamente. Quando você mexe com o seu passado, já que Deus te deu graça para você vencer o seu passado e transformou você numa nova criatura, eu acredito que está na hora de você pegar as terapias mais presentes, no caso, que é a palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã. Então, concordo com a sua pessoa e obrigado mais uma vez. Me perdoe aí interromper. Sua colaboração é sempre bem-vinda. Irmãos, nós estamos já caminhando para terminar, que a hora já está passando. Mas aqui, ó, na página de número 62, lá no finalzinho, já tratando do capítulo 18, vai dizer o seguinte, ó, João viu um anjo com grande poder descer sobre a terra e ela foi iluminada com a sua glória. Versículo de número 1 diz que ele clamou, caiu, caiu a grande Babilônia. A sua queda foi porque todas as nações se prostituíram com a igreja. E uma voz do céu também dizia, saí dela, povo meu. O que é isso? A igreja vive a ilusão da prosperidade, diz em seu coração, Apocalipse 18, versículo 7, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. A ilusão de quem já perdeu seus princípios fundamentais, de quem já perdeu a sua capacidade de influenciar, é praticamente o retrato da igreja de Laodiceia, que dizia que tinha tudo, que era bastarda, que era rica, contanto nada mais era do que pobre, miserável, cego e nu. Quando a igreja prostituída, que está na grande tribulação, ela vive essa falsa ilusão de que está tudo bem, no versículo seguinte, que é o versículo de número 8, vai dizer o seguinte, ó, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E sobre a destruição da igreja choram os mercadores da terra, os que se enriquecem com a fé, porque ninguém mais comprará suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de corpos e de almas de homens, conforme o versículo 13. Quando a gente lê essas passagens, esse texto de Apocalipse 17, dá a impressão de que é o retrato daquilo que a gente vive hoje. Uma igreja iludida, porém, perdendo sua capacidade de influenciar, porque está se afastando dos seus princípios fundamentais. Com isto, está caminhando de passos largos ou a passos largos para uma iminente destruição. Que iminente destruição é essa? É o juízo certo de Deus. Deus é o juiz. E estes, que são os mercadores da terra, de Apocalipse 18, que se enriquece com a fé, serão juntamente julgados e sentenciados por Deus.
Dá para perceber que hoje em dia tem muita gente que enriquece às custas do evangelho, que vendem mercadorias como fazendo ponto de contatos, água consagrada, óleo consagrado, é a água do Rio Jordão, é o óleo de Israel, e com isto as pessoas estão perdendo seus princípios básicos, fundamentais da fé, perdendo sua capacidade de influenciar e correndo, eu digo correndo, para que possam participar de um juízo que certamente virá. Capítulos 19 e 20, aí nós estamos no finalzinho da página 63, vai tratar sobre alguns temas, ainda a queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus, vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo, Satanás é solto e depois vencido para sempre, e vai tratar sobre o juízo final. Mas para que a gente possa caminhar aqui para terminar, já são 22h30, e foi o tempo que o pastor Diogo nos deu, se os irmãos esperarem coisa de 5 minutos, a gente conclui. O final do capítulo 19 mostra o fim do governo humano na Terra. A besta e o falso profeta, liderança política e liderança religiosa, foram presos e lançados vivos no ardente lago de enxofre, de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo. Cristo restabelecerá o reino de Deus na terra. Satanás será preso e ficará impedido de agir por um período de 1000 anos, que, segundo a nossa interpretação, é um período literal, é um período de tempo literal que será o reinado milenial de Cristo. Página 65. Depois Satanás será solto e enganará as nações, provocando a guerra final, que aí é aquilo que eu falei para vocês, não se pode confundir Armagedon com esta agora, que é a guerra final, chamada de Gog e Magog. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Após estas coisas, virá o juízo do trono branco, ou o juízo final. Os livros de Deus serão abertos e os homens serão julgados segundo as suas obras. Cerca de 7 livros serão abertos, segundo os estudos da teologia. Dentre eles, vocês pesquisam aí, ao livro da consciência, ao livro dos atos humanos, ao livro da vida eterna, e por aí vai. 7 livros serão abertos para que possam julgar. Eu destaco o livro da consciência humana que será aberto, livro este relatado por Paulo em Romanos capítulo 2, versículos 15 e 16, que é o livro da consciência. Por mais que o ser humano nunca tenha tido um contato com a leitura da Bíblia Sagrada, Deus colocou dentro do ser humano uma consciência de perceber o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Este será um dos livros abertos no dia do juízo final, conforme Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Restabelecida a justiça de Deus sobre a terra, através do seu juízo, o céu e a terra serão renovados. Esta é a grande expectativa dos crentes, viver num mundo renovado, transformado, onde a justiça e paz, a terra renovada, será a habitação de Deus com os homens. Deus descreve os tipos de pessoas que não farão parte do seu reino. Quem são as pessoas que não farão parte? Quem são eles? Os tímidos, e os tímidos são aqueles que temem, se envergonham de assumir a posição de servo de Deus. Os incrédulos, que são aqueles que já têm servido a Deus e se entregaram ao pecado, e dentre outros, conforme o livro de Apocalipse. Nas igrejas, hoje, é aceitável um filho de Deus ser imoral, em algumas igrejas, né? Imoral, mentiroso, adúltero, homossexual ou homicida.
os que assim pensam que tudo isso é normal, creem na infinita misericórdia de Deus e se esquecem que, além de misericordioso, ele é justo e suas ações não contradizem sua natureza santa e pura. Eu concluo aqui essa palavra, esse momento com os irmãos, dizendo que a natureza de Deus, ela não pode ser contrariada pelo seu amor. O amor de Deus é capaz de retirar de nós a injustiça e em Cristo nos tornar justos. O amor de Deus é capaz de purificar-nos do pecado e em Cristo nos tornar inocentes. Todavia, quem permanece no pecado, pela prática do pecado, perecerá. Concluo dizendo o que disse no começo. Assim como está consumado, de João 19:30, é a certeza de que o que precisava ser feito para o homem alcançar a salvação foi feito. Apocalipse 16:17, a frase está feito, também é a certeza de que o juízo pleno e absoluto de Deus será derramado sobre todos aqueles que se afastaram, perderam a essência, quebraram os princípios e normalizaram a prática do pecado. Que Deus nos guarde disto e retenha em nós uma vida santa, pura, e o desejo de continuarmos clamando aquilo que está no final do livro do Apocalipse, que é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela honra, meu pastor. Espero ter colaborado com alguma coisa aos nossos queridos alunos do curso Esteio. Amém. Glória a Deus. Uma sopa não, uma comida dessa tutânica, né? É uma bênção de Deus. O nosso irmão, que está usando aqui o WhatsApp da esposa, que está com o nome da irmã, Ana Lúcia, ele levantou a mão. Pode falar, meu irmão, diga aí. O senhor levantou a mãozinha, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. É só o senhor ligar seu áudio. Será que ele levantou a mão por engano, pastor? Talvez deve ter colocado aqui o legalzinho, né? Olha aí, irmão Raimundo Santiago disse, eita glória, foi bênção de Deus a aula de hoje. Viu? Amém. Concordo plenamente. Foi uma bênção de Deus, muito objetiva, clara, direta, sem rodeios. Né? Muito grato a Deus, nosso pastor Tadeu Antes, nosso professor do Ceifa, né? Seria bom nós tivéssemos ele todas as segundas-feiras, né? Mas a gente sabe que o homem é ocupado, pai. A agenda do homem é astronômica, né? E também tem a questão do trabalho dele, né? Que ele trabalha. Então, Cuidado tudo com isso aí... de astronomia aí, viu, pastor Diogo? Não é, meu amigo? Então, mas dentro da possibilidade dele, ele nos deu esse tempo maravilhoso, uma aula dessa maravilhosa. Não temos como remunerar um homem desse. Remunerar é muito pouco para ele merece muito mais. Conheço o nosso pastor Tadeu desde 12 anos de idade, né, pastor? Desde 12 anos, era um menino que buscou e ainda busca sempre o conhecimento. Né? Então, e um dos grandes exemplos, né, que nós passamos foi 2 horas e 15 minutos só em um versículo da Bíblia, né, pastor? Ficou marcado na história. Ficou marcado na história esse versículo, viu? Acho que foi em Daniel, não foi? Foi uma pergunta feita pelo irmão José Maria Rocha.
Me fez a pergunta, Pois é. eu disse, eu não sei responder não, mas eu vou dar atrás da resposta. Pois é. E nós, graças a Deus, que tanto eu como ele tinha 12 anos, né? Então, nós buscamos a resposta, passamos 2 horas e 15 minutos só no versículo. E eu creio que ele achou a resposta. Meu pastor, muito obrigado, obrigado. Sei que o senhor vai descansar agora. Quero também agradecer também aos alunos que estão presentes e os alunos que irão assistir depois, que tá sendo gravada a aula. Ela vai para o meu canal de YouTube, vai ficar lá. E os alunos vão continuar assistindo, para não esquecer. Uma aula dessa maravilhosa não pode ser perdida. Você já pensou se não tivesse essa oportunidade de gravar? Ia ficar perdido. As ideias, né? O propósito, tudo isso ia ficar perdido. Mas é tão bom que Deus nos deu essa oportunidade de gravar, guardar numa sala virtual chamada aí do YouTube. Está lá. Muito obrigado a todos. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Tadeu, por esta rica aula que hoje nós ouvimos e aprendemos. Pai, que o Senhor continue abençoando ele. Eu não sei o que ele precisa e necessita, mas tu sabes e conheces. Que o Senhor abençoe ele, a sua esposa, suas filhas, seu filho. Abençoa também, Pai amado, a sua caminhada de fé, meu Deus amado, e o seu rico ministério, abençoando nossos alunos, a nossa Conemad, abençoando todos os nossos pastores. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe, meu pastor. A todos os alunos, Deus abençoe muito pela atenção, pela companhia e a paciência. Deus abençoe, um abraço. Obrigado.